primeira vez que eu ouvi a palavra mundo, eu penso que foi por ocasião da Copa do Mundo de futebol. Porque o meu tio, irmão dos irmãos da minha mãe, muito fã de futebol, corintiano, ele me ajudou a torcer pela seleção brasileira, que eu não fazia muita ideia do que era, em 1982. Alguns de vocês não tinham nascido ainda. Outros já faziam um punhado de tempo que tinha nascido. Copa do Mundo. E aí eu queria saber o que é mundo, então. Aí eu fui entender que existe um punhado de países. Eu me lembro que eu colocava lá, via aquele cartaz com todos os países que participavam da Copa. Na época eram 32, se eu não me engano. Não me lembro muito bem. Mas então o mundo era maior do que eu pensava. Não era só o Brasil, não era só a capital do tomate, Faxinal. Era muito maior do que aquilo. E que tinha gente que falava uma língua diferente do que a que eu falava. Não é? E por aí vai. Mas daí depois a gente vai crescendo, a gente percebe que o mundo também tem outro sentido. A gente percebe que o mundo não é um lugar muito justo, porque aí a gente vai para a escola e a gente percebe que a gente tem que enfrentar algumas lutas já dentro da escola. Um garoto maior invoca com a gente, quer brigar com a gente, quer tomar borracha, quer tomar o lápis, quer fazer alguma coisa. O mundo não é muito justo. E aí, depois de algum tempo, eu percebi que o mundo é um lugar também que tem sofrimento, porque eu já contei essa história para vocês. Um dos meus irmãos, né? Eu sou o mais velho, aquele que nasceu depois de mim, faleceu. E foi muito triste ver aquilo. E daí a gente começa a perceber que o mundo tem esse lance de injustiça, de sofrimento, né? Mas também tem as alegrias, porque a festa de aniversário, quando eu era pequeno lá em Faxinal, é um negócio muito interessante, porque reunia todos os primos, todos moravam na mesma cidade, né? Pelo menos os primos do lado da minha mãe, tal. E aí a minha mãe era a fazedeira de bolo. Já ouviu essa expressão, não? A fazedeira de bolo era minha mãe, os salgadinhos, as coisas, já tinha, cada um trazia um negócio, e era um dia de alegria. Também era um dia de alegria o Natal. Natal reunia a parentada toda, e aí tinha, né, carne à vontade, maionese, macarrão, aquela coisa. Era uma festa, vinham os primos de longe que a gente não conhecia. Sempre tinha um tio que gostava de bater a mão na cabeça da gente, falar que a gente cresceu. Dava uma raiva aquilo. Né? Que mania que tem que ficar batendo na cabeça de criança. Coisas alegres. O mundo. Bom, depois a gente percebe que o mundo tem outros significados também. Que existe uma maldade no mundo. Né? Uma maldade no mundo. De gente que faz coisa ruim. Né? Mas enquanto a gente está dentro desse mundo, algumas pessoas vão colocando ideias na gente e faz a gente pensar que neste mundo a gente precisa alcançar um lugar também. Um jeito, um lugar especial. Que a gente tem que conquistar alguma coisa. Né? E ficar conhecido, então, desde criança alguns não buscam isso, é claro, mas quem de vocês, desde a mais tenra idade, nos anos escolares, já não pensava em ser o cara mais conhecido da escola? Ou mais popular, assim por diante? A gente gostava de ser convidado para as festas, de ser lembrado, de ser isso, de ser requisitado, e assim por diante. A gente vai se apegando. Depois dos 6, alguns dizem que começa com os 4 anos, 6, 7 anos, a gente começa a fazer algumas perguntas muito inquietantes com relação à espiritualidade. Porque daí a gente percebe que sair desse mundo aqui pela morte é um negócio que deixa a gente triste. Porque enquanto criança a gente é ensinado pelo pai, pela mãe, pela religião e tudo, mas é um negócio absurdo muitas vezes a gente pensar que acabou aqui. Porque para quem
não tem muito sofrimento, deixa eu colocar essa opinião, tá? Não sou o dono da verdade, mas para quem não tem muito sofrimento na vida, para quem está com saúde, para quem tem o que comer, um teto para morar, não está sofrendo nenhum tipo de perseguição, não está correndo risco de vida, o mundo é, no primeiro momento, muito atrativo, muito legal. Mas para quem, irmãos, está sofrendo bastante, o mundo, muitas vezes, é um lugar bastante desagradável. Bastante desagradável. E aí, irmãos, a gente vem para Cristo, espero que todos vocês tenham vindo para Cristo, e essa resposta a respeito do mundo, e essa relação com o mundo, ela vai sendo ensinada pelo Evangelho. E há algumas passagens bíblicas a respeito do mundo que me inquieta bastante, que me chama muita atenção. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele me provoca a ter uma relação com o mundo diferente da qual eu tinha até ter sido alcançado pelo Evangelho. Primeira carta de João, capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, não desanime, eu vou explicar para você o que é já já. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus, tem misericórdia de nós, de mim especialmente. Nos conduza, Senhor, para o ensinamento dessa noite. E que a gente, ó Deus, seja tratado no coração pelo Teu Espírito Santo, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Perceberam o contraste aqui que Jesus nos põe? Ele fala claramente, não ame o mundo e nada do que tem nele. E agora? Como é que a gente resolve esse negócio? E aí eu, como cristão, vou lembrar de outros lugares que aparece a palavra mundo na Bíblia. Um deles é o clássico que todos vocês sabem. João 3,16. Porque Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, Deus amou o mundo. E aqui ele fala para eu não amar. E você também não. E como é que faz esse negócio agora? São os mundos diferentes? O que é que Deus tem na mente quando diz assim, amou o mundo? E o que é que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, manda a gente fazer aqui? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Certamente, irmãos, porque a palavra de Deus aqui quer corrigir a nossa relação com esse mundo. E isso precisa ser corrigido, irmão, nos dias de hoje, porque se essa relação com esse mundo não estiver corrigida, pautada pela palavra de Deus, irmãos, a gente vai ter uma relação doentia com o mundo. E essa relação doentia ou equivocada com o mundo, ela provoca, irmãos, uma série de mazelas na nossa vida. Vem desespero, vem inquietação, vem fobias diversas, porque a nossa relação com o mundo não está legal. Primeira coisa de antemão, irmãos, a palavra mundo aqui é a palavra cosmos, que aparece também em outros lugares na Bíblia, que pelo contexto do verso a gente entende que tem outro significado, né? Embora na língua portuguesa, por exemplo, eu utilize a palavra manga para falar disso aqui, eu utilizo a mesma palavra para falar da fruta, manga. Se eu disser para vocês, olha, eu chupei uma manga ontem, manga rosa ontem, você não vai achar que eu chupei uma camisa. Concorda comigo ou não? Então, pelo contexto bíblico, você vai entender que a palavra cosmos aqui, neste caso aqui, meus irmãos, de
1 João 2, quer dizer o sistema do mundo. O jeito que o mundo se apresenta para nós, tentando nos cativar, tentando pegar a nossa atenção, tentando cativar, prender a nossa paixão, querendo roubar a nossa emoção, onde a gente coloca a nossa motivação de vida. Esse mundo que é regado, que Deus permitiu que uma parte do mundo esteja sobre uma esfera de domínio de Satanás. E é por isso que em alguns lugares a Bíblia se refere a essa esfera de domínio das trevas sobre o príncipe desse mundo, o príncipe da potestade do ar. O Deus deste século tem cegado as mentes. Deus está sobre tudo e sobre todos, mas parte está sob o domínio das trevas. Por que será que Jesus aqui, através do apóstolo João, fala para a gente não amar o mundo? Algumas constatações, rapidinho, 3. Eu vou fazer 3 constatações, 3 alertas, 3 imperativos e 3 perigos. Não precisa gravar na sua cabeça, você vai entender. Primeira constatação, o mundo nos odeia. João capítulo 17, verso 14, se eu não me engano. Jesus está fazendo uma oração e ele fala a respeito dos discípulos, a nosso respeito também. Jesus deixa muito claro: olha, eu não vou tirar eles do mundo. Eu peço que o Senhor os livre do mal. O mundo odeia os discípulos de Jesus Cristo. Então, se uma pessoa põe toda a esperança dela e quer levar a sua vida, edificar a sua vida somente dentro do sistema desse mundo, ela está, irmãos, amando justamente aquilo que a odeia. Entendeu? Segunda constatação. O mundo também não conhece a gente. 1 João capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo não nos conhece. A ideia aqui, irmãos, é o seguinte: é uma pessoa que procura uma autoridade para conversar. Bate lá na porta e a autoridade não recebe. E aí, essa pessoa passa aquilo que a gente chama, passou um carão, passou uma vergonha. Significa que o mundo não toma conhecimento da gente. Nós não significamos nada para o mundo, a gente não tem audiência com o mundo. Pelo contrário, ele só vai nos usar quando ele precisar, quando ele quiser. É essa a ideia. O mundo não toma conhecimento da gente, daqueles que estão em Cristo. Olha isso. Outra constatação, que eu já repeti, 1 João capítulo 5, aqui no versículo 9, não vou ler não, só preste atenção. João diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno, sepultado no maligno. Por isso, quando a gente chama jazigo, é um lugar onde está ali alguém que já não tem mais vida. Esse mundo está no maligno, sepultado no maligno. Só essas 3 constatações. Vale a pena a gente amar quem nos odeia? Nesse caso, quem não nos conhece e quem já está perdido, sepultado, já está morto. 3 alertas agora. Verso 16 do capítulo 17 de João, Jesus diz assim: eles não são do mundo. Se eu tivesse lido esse verso nos meus 8, 7 anos, eu não entenderia. Por que Jesus falou que eu não sou desse mundo? Como assim? Lembra, irmãos, da nossa conversa de domingo passado, alguns estavam aqui, que quando Jesus entrou na nossa vida, Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Significa que agora eu já não sou mais deste mundo, eu sou um peregrino aqui. Eu estou aqui temporariamente. A minha cidadania verdadeira, ela é do céu. Jesus disse
Não tira eles ainda não, mas livra eles do mal, Senhor. Mas eles não são do mundo. Mas o mesmo Jesus também diz em Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 5, verso 14, por ocasião do Sermão do Monte, Jesus falou que todo discípulo dele é sal da terra e luz do mundo. Então, enquanto eu estiver aqui, neste mundo, eu tenho que fazer a diferença. Onde eu chego, como discípulo de Jesus, as trevas vão embora. Onde a luz chega, as trevas não permanecem. Faz essa experiência na sua casa, entendeu? Acenda uma lâmpada que esteja funcionando, dê energia para essa lâmpada e tente segurar as trevas com a sua mão. E pense que naquele momento é você esta lâmpada. Outro alerta. 1 João capítulo 4, verso 4, a parte B do versículo 4 do capítulo 4 de João diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sendo habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos nesse mundo, mas nós tem algo em nós que é maior do que aquele que está no mundo. Veja bem que a primeira carta de João deixa muito claro que existe um antagonismo entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre o maligno e Jesus Cristo, entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. E aí João deixa claro que quem está no cristão é maior do que aquele que está no mundo. São alertas. Mas tem mais coisas com relação ao mundo. Ainda tem 3 imperativos que eu quero destacar com vocês. Tiago capítulo 4 tem um imperativo muito forte. Capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Tiago diz assim: não sejais amigo do mundo. Amizade com o mundo. E a amizade com o mundo é inimizade com quem? Aí que é o problema. Com Deus. Então, se eu quiser ter muita amizade com esse mundo, querer caminhar do jeito que esse mundo pensa, com esse sistema, eu vou criar problema com Deus, eu vou ter inimizade com Deus. Quanto mais, irmãos, o problema não é da gente querer cada dia mais ter amizade com o mundo, embora seja um problema, mas é que à medida que eu vou chegando mais para perto do sistema mundano, eu vou deixando para trás o meu Deus. E aqui que é o principal problema. O que somos nós neste mundo sem Deus? Não ameis o mundo, é esse imperativo que nós acabamos de ler. E o outro imperativo também utilizado agora pelo apóstolo Paulo está em Romanos capítulo 12. Lembra quando Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma deste mundo, não se amolde a esse mundo. Significa que aquele que está em Cristo deve ser diferente do mundo, distinguível. Dá para separar visivelmente. Isso envolve a estrutura da gente pensar, o jeito da gente falar, o jeito da gente levar a nossa vida, o jeito da gente se portar no mundo, o jeito da gente se vestir. Não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de um jeito adequado de se vestir como cristão. Estou falando de um jeito adequado de falar como cristão. Estou falando de um jeito adequado de agir diante da sociedade como cristão. Eu estou falando de um jeito diferente, com outros valores, de viver as relações comuns que todas as pessoas têm em sociedade, mas que nós como cristãos não fazemos do mesmo jeito. Não posso me conformar com esse mundo, mas transformar a mim mesmo pela renovação da minha mente, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12. Conformidade. Qual que é o perigo, irmãos? E agora aqui eu quero explorar um pouquinho esse trecho da Escritura que nós lemos. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Nada que é deste mundo enquanto sistema, tá certo? Vem de Deus.
Aí, olha só como que uma Bíblia traduz essa expressão, concupiscência da carne. Está aí na sua Bíblia esse palavrão aí ou não? Concupiscência. Os maus desejos da natureza humana. Alguns gostam de florear mais, diz assim, as inclinações da natureza humana. Eu gostei dessa tradução. São os maus desejos da natureza humana. A concupiscência da carne. Ou seja, são aquelas coisas, aqueles desejos, aquela malignidade que está na natureza humana. E é por isso que o apóstolo João deixa claro aqui para a gente, olha, esse modo de desejo, ele é mundano, não cabe. Concupiscência da carne. Mas ainda diz João que tem uma outra coisa. Ele chama aqui de concupiscência dos olhos. Olha como que essa Bíblia aqui traduz. A vontade de ter o que agrada aos olhos. A vontade de ter o que agrada aos olhos. Irmãos, vontade de ter alguma coisa em si só não é pecado algum. Mas ela se torna pecaminosa quando isso nos domina. E quando isso dirige a nossa vontade. Eu gosto de usar a expressão, irmãos, eu vim da roça, então quando a gente ia lá na escola agrícola para as exposições agropecuárias, tinha uma coisa que eu admirava muito. Tinha aqueles bois, que pesava mais de 1 tonelada, dessa altura. Eu nem chegava perto, tinha medo daquilo. E sabe como que o tratador, que o cuidador dele, levava ele para lá e para cá? Punha um ganchinho no nariz aqui que apertava. E pasmem vocês, não dói não, só de estar ali. Mas quando um barbantinho, uma cordinha, pegava, o boi já levantava. Ou seja, antes que o tratador puxe de verdade, eu já vou levantar aqui e já vou fazer o que ele quer. O ser humano que pesa seus 70, 80 quilos aí, puxa um animal por um ganchinho aqui no nariz. Esta soberba, essa cobiça dos olhos, irmãos, é aquele desejo desenfreado de adquirir, de possuir, e que se torna dominante das nossas vidas, que nos comanda. Esse é o sistema do mundo. E ainda tem mais outra expressão aqui que João utiliza, a soberba da vida, que essa tradução diz o seguinte: o orgulho pelas coisas da vida. A soberba da vida é o orgulho pelas coisas da vida. E é fato, irmãos, quando a gente põe o nosso coração somente nesse mundo, almeja as coisas só desse mundo, a gente tem que se orgulhar só do que tem aqui no mundo mesmo. Por isso que a própria Bíblia diz, o próprio Jesus fala que a gente tem que ajuntar tesouros aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem não consome. Né? A Bíblia não condena a gente, irmãos, trabalhar, ganhar o nosso dinheiro, comprar, possuir, desenvolver, dar emprego, girar o mundo. Não é isso que eu estou falando. Mas é quando a gente se orgulha, se ufana pelo fato de ter essas coisas. E acha que isso é tudo. E que após sair desse mundo, não tem mais nada. Isso é tão sério, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, adverte os irmãos de uma igreja a pensar da seguinte maneira, a corrigir o que eles estavam pensando. Paulo utiliza a seguinte expressão: se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Há um teólogo, irmãos, que diz o seguinte, que me preocupa bastante. Ele fala o seguinte: olha, o mundo pode ser dividido em 2 classes de pessoas. A metade delas não acredita em Deus. E a outra metade acredita, mas vive como se Deus não existisse. Vou repetir. Metade do mundo acredita, não acredita em Deus.
E a outra metade acredita, mas vive como se ele não existisse. E eu fiquei pensando nisso. O que será que ele quer dizer com isso? É que, de certa forma, talvez muitos, claro que ele foi hiperbólico aqui, ele usou uma ênfase para chamar atenção, para provocar a gente, mas vale a pena a gente pensar nisso, irmãos, que talvez a gente afirme, mas não viva como se Deus existisse. E talvez a gente afirme o céu, afirme a vida após a morte, afirme o gozo eterno na presença de Deus, afirme que o nosso tesouro está no céu, afirme que a nossa eternidade está nas mãos de Deus, afirme que o nosso tesouro está no céu, mas a gente ama mesmo é o que está aqui. Porque é aqui que está aquele gancho no nosso nariz que leva a gente para onde quer. Foi assim, irmãos, que Satanás pegou Eva de jeito e a enganou. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6. Se você não quiser abrir, não tem problema, eu vou ler para você. Verso 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. O princípio aqui, irmãos, é a concupiscência da carne. Tá? São os desejos da natureza humana. Agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. Ela viu. E terceiro, a soberba da vida. Porque a mulher viu que essa árvore era desejável para dar entendimento. Qual foi o início da conversa? Satanás disse: se você comer este fruto, você vai ter conhecimento. Vai ser igual a Deus. O mundo, irmãos, está fundamentado nessas três pilares. Alimentando, levando as pessoas para a perdição eterna. Mas eu quero terminar, como é que a gente resolve isso? Como é que nós tratamos o nosso coração? Na carta de João, no capítulo 5, volta lá para a sua carta, 1 João capítulo 5. João capítulo 5, verso 5. Porque todo que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Vence o mundo. Todo que é nascido de Deus. Irmãos, primeiro apelo aqui para a gente vencer esse mundo. Primeiro que só entende essa conversa quem nasceu de novo mesmo. Mas o nascido de novo, o convertido, aquele que se rendeu a Cristo, que compreendeu o Evangelho, que depositou sua vida aos pés da cruz de Cristo, que vive para a glória dele, este vence o mundo. Então, aquele que é nascido de Deus, não é o nascido natural, que somente saiu do útero de sua mãe, é o nascido de Deus, aquele que foi gerado em Deus. Esse pode vencer o mundo. Começa com conversão. Segunda coisa. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé. Fé, irmãos. Como é que vem fé para nós? Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir. Você vai ouvindo, né? Aí você pega o Salmo 119. Um verso vocês sabem de cor, quer ver só? Lâmpada para... esse vocês sabem, louvado seja Deus, irmãos, olha. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, eu me converti, nasci de novo. Agora a palavra de Deus, irmãos, eu vou aprendendo, eu vou lendo a Bíblia, eu vou escutando pregação, eu vou fazendo estudo bíblico. Eu vou me alimentando diariamente com a palavra de Deus. Ela vai entrando, vai tratando dos meus pensamentos.
vai tirando a roupa suja e pondo coisa nova, vai arrancando do meu coração as raízes do pecado, vai trabalhando na minha mente, vai depositando fé no meu coração, vai fazendo com que eu olhe para o mundo de outra forma, vai fazendo com que eu me aproxime de Deus, eu vou compreendendo mais as coisas de Deus. Efésios capítulo 6, irmãos, o apóstolo Paulo deixa bem claro que nós só vencemos a batalha contra o inimigo das nossas almas se revestindo de toda a armadura de Deus, e uma parte da armadura de Deus é a espada do Espírito, que é a palavra dele. A palavra de Deus. Fé, conversão, fé, crescimento. E, em último lugar, uma relação cotidiana, devota, sincera com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, Jesus subiu aos céus e disse para nós que quando chegasse, Ele enviaria o Espírito Santo e nos faria lembrar de todas as coisas que os discípulos tinham aprendido, e eu entendo que essa expressão se estende a nós, que o Espírito Santo atua, e diz o apóstolo Paulo que ele atua em nós com gemidos inexprimíveis, até mesmo no momento de oração, que a gente nem orar sabe. Nós precisamos, irmãos, resgatar na nossa vida a comunhão, a relação, a direção com o Espírito Santo de Deus. Se não for assim, irmãos, a gente não vai vencer esse mundo. Nós vamos ser engolidos por ele. Pense comigo, irmãos, o quão difícil está sendo para nós nos dias de hoje. Primeiro, ser honesto no meio do mundo desonesto. Ser verdadeiro, autêntico, íntegro no mundo que se baseia na mentira e na aparência. Lembrei de uma agora. O quão difícil está sendo para nós educar nossos filhos. Nós precisamos voltar para as coisas primeiras. Conversão. Eu tenho orado, irmãos, nesses últimos dias. Eu sempre disse isso. Filho de crente não é crentinho. Filho de presbítero não é presbitinho. Filho de diácono não é diaconinho. E filho de pastor não é pastorzinho. Eu tenho orado pela conversão dos meus filhos. Porque eu tenho certeza, irmãos, que eles podem até ter alguns versículos de cor na cabeça, eles podem estar ambientados evangelicalmente, mas não significa que eles nasceram de novo. Nascer de novo é obra do Espírito Santo. Então eu tenho orado para a conversão dos meus filhos o mais cedo possível. Porque o dia que ele nascer de novo, irmãos, aí se voltar para as coisas de Deus é mais natural. É natural. Não é educação, não é só ajuda, não é só quando o pai e a mãe levam para lá e para cá, mas quando a conversão acontece, irmãos, a mente abre, o coração se abre e a palavra de Deus passa a ter sentido. E a outra oração que eu faço também é que eles tenham experiência com o Espírito Santo de Deus, através da Sagrada Escritura. Eu creio piamente, irmãos, que após a conversão, nós podemos continuar sendo cheios do Espírito Santo. Que não significa sentir arrepio ali, esse arrepio aqui, não estou falando nada disso. Eu estou falando de ter experiências com Deus, de intimidade com Deus, de quebrantamento, de sentir-se. E por que não sentir-se? Estou usando o verbo sentir mesmo, que a gente pode sentir, caminhar, ouvir a voz de Deus de forma extraordinária nos dias de hoje. Junte-se a mim nessa oração, pelos seus filhos, pelos seus netos. Creia que nós podemos vencer esse mundo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Tudo que nele há não vem de Deus. Eu estou falando enquanto sistema. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse sentido?
Senhor Deus e Pai, esses irmãos e irmãs que estão aqui, têm tantas lutas, Senhor, nesses dias para fazer diferença nesse mundo. Eles vão sair agora, depois desse culto, vão para sua família, ou talvez alguns vão já trabalhar, mas logo pela manhã, eles vão ter que enfrentar, Pai, algumas circunstâncias que talvez sejam totalmente contrárias àquilo que eles creem e àquilo que eles têm aprendido na Tua palavra. Alguns vão ser tentados, ó Deus, a tomar o caminho mais fácil para adquirir aquilo que precisam para viver. Talvez, ó Deus, alguns tenham dificuldade de edificar suas vidas, seus relacionamentos, pautados na palavra de Deus. São as lutas. Talvez, ó Pai, muitos da nossa geração tenham enfrentado tantas lutas no que diz respeito à sexualidade. Talvez muitos de nós, enquanto homens, fomos educados, ensinados de forma errada nessa área especificamente. Mas eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude. Uma vez convertidos, precisamos intensamente de que o Senhor nos ajude a sermos luz nesse mundo, fazermos a diferença. Trata o nosso coração para a gente desapegar desse mundo. Não sermos dirigidos, ó Pai, pelo sistema desse mundo, mas sermos dirigidos pelos princípios da Tua palavra. Capacita-nos nesse sentido, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Porque, ó Deus, quando a gente desapega de verdade desse mundo, a felicidade ou o contentamento segundo Deus brota na nossa alma. E quando ele brotar, eu tenho certeza, Senhor, que mesmo que o mundo não esteja agradável, por dentro a gente vai estar muito feliz, porque vai estar com o Senhor. E até mesmo a morte, Senhor, já não nos causará mais transtorno. Será para nós, ó Deus, o descanso. Será para nós a promoção do Senhor para nós. Louvado seja o Teu nome. Abençoa cada um desses irmãos e dessas irmãs. E que amanhã, Senhor, eles amanheçam com esse desafio, tendo a certeza da vitória, de que é possível vencer esse mundo e viver em contentamento na Tua presença. Aleluia, em Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar.